A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Irmãos, me chamo Lívia, faço parte do grupo de oração Jesus Chama Viva, que acontece na Vila São Luís toda terça-feira. Bom, nesses tempos nós estamos aqui, fazendo as nossas pregações online, mas o nosso coração está sempre unido ao coração de vocês. Bom, a nossa partilha de hoje está no Evangelho de Lucas. Mas antes mesmo da gente começar, eu peço que você incline um pouquinho a sua cabeça e peça à Virgem Maria que possa, nesse momento, colocar as suas mãos poderosas sobre os seus ouvidos, para que você possa ouvir essa palavra e que você possa acolher essa palavra no seu coração, que essa palavra possa ter o entendimento que o Senhor deseja para você essa noite. Que o seu coração possa acolher imensamente tudo aquilo que o Senhor deseja. Não aquilo que eu vou dizer, mas aquilo que o Senhor quer que caia no seu coração, que frutifique no seu coração. Nas últimas pregações nós falamos de frutos, Então, que a gente possa começar a olhar os frutos que nós podemos dar. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7, que diz assim. Na minha Bíblia, o título é O Chamado dos Primeiros Discípulos. E aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Geresané. A multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que ele afastasse um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e jogue as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duramente a noite toda e não pescamos nada. Mas, por causa da tua palavra, jogarei as redes. E fizeram isso. E pegaram tanto peixe que as redes se arrebentavam. Então, fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa partilha de hoje, o que Jesus quer nos mostrar, o que Jesus quer nos ensinar, o que Ele quer que brote no nosso coração como ensinamento. A primeira coisa que eu vou pedir a vocês é que a gente faça, como criança, vamos fazer de conta que nós, nesse exato momento, estamos lá junto com Jesus, à beira daquele lago, aonde os pescadores acabaram de chegar com as barcas vazias. Eles eram pescadores. E com certeza, se eles não trouxeram peixes, eles não teriam o que vender e nem com o que se alimentar. Então, eles estavam principalmente preocupados com o passar da noite. Eles trabalharam, mas não conseguiram. Haviam muitas pessoas ali por perto, mas eles não estavam por perto esperando as barcas chegarem. Eles estavam perto esperando a palavra ser anunciada. Assim como vocês ficam esperando toda terça-feira a pregação de uma de nós ser colocada lá no nosso zap do grupo de oração. Irmãos, a primeira coisa, as pessoas estavam perto.
Esse é o primeiro ensinamento que o Senhor quer nos deixar com essa palavra. Que sempre estejamos perto dele. Que sempre estejamos junto a ele, orando, vigiando, intercedendo uns pelos outros. No início logo do capítulo diz: e aconteceu que Jesus estava à beira do lago, e a multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Aquele povo tinha necessidade de ouvir a Jesus. Aquele povo tinha vontade de conhecer Jesus, de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer mais os ensinamentos que Jesus tinha para dar a cada um deles. No versículo 2 e 3, diz assim: Jesus viu então 2 barcas paradas na margem do lago, e os pescadores tinham desembarcado. Bom, Jesus ensinava aquele povo que estava à beira do lago. Mas ele ensinava sempre por exemplo. Ele não simplesmente falava. Por quê? Porque as palavras vão com o vento. Jesus usava a sua sabedoria em ensinamentos práticos. Ele mostrava para o povo, da forma mais didática, né, o que ele queria que aquele povo aprendesse naquele momento. E naquele momento, Jesus queria mostrar para aquele povo que estava ali na beira, não só que ele era Deus poderoso e que ele podia fazer o milagre dos peixes se multiplicarem. Ele podia e ele fez. Os peixes, né, no finalzinho, diz que eles encheram a barca no final da segunda leva que eles jogaram as redes. Mas o que Jesus queria, naquele momento, ensinar para aquele povo, mostrar para aquele povo, era que muitas das vezes a gente precisa ser perseverante. Precisamos ser perseverantes, ser obedientes e ter os ouvidos e os olhos atentos. Ser perseverante porque muitas vezes nós desistimos com muita facilidade. Nós somos humanos e a nossa humanidade muitas vezes nos impede de perseverar na fé, de perseverar na caminhada, de perseverar numa busca de um milagre, de uma graça. Quantas vezes Jesus está ali ao nosso lado dizendo: filha, insiste mais um pouco, joga mais uma vez a sua rede. E a nossa humanidade, a nossa descrença em nós mesmos, né? Porque às vezes a gente não acredita que somos capazes de continuar fazendo. E Jesus está ali pedindo: filho, vai mais uma vez, joga mais uma vez a sua rede. Quantas vezes nós saímos em busca de um trabalho e por algum motivo nós não conseguimos, nós desistimos. E Jesus diz: filha, não desiste não, insiste, entrega mais um currículo, faz mais uma entrevista. E a nossa humanidade muitas vezes faz com que a gente fique desmotivado. E era o que aqueles homens naquela barca estavam. Eles estavam desmotivados, porque eles ficaram toda a noite e não conseguiram pescar. Então eles desistiram e voltaram. E Jesus pede para eles: joga mais uma vez. E Simão diz para ele, né? Simão, que depois foi ser Pedro. Simão diz para ele: mas Senhor, a gente trabalhou a noite inteira. Se fosse hoje em dia, ele ia dizer: caraca, a gente está cansado, pescamos nada. Mas Jesus pede com carinho e eles retornam. Eles são obedientes e perseverantes. Eles retomam a pesca, jogam novamente as redes e Jesus mostra para eles que com essa perseverança eles conseguem. Mais um pouquinho abaixo, no versículo 5, diz assim: e Simão respondeu: mestre, trabalhamos duramente a noite inteira e não pescamos nada. Quantas vezes nós dizemos isso para Deus? Quantas vezes nós dizemos isso nas nossas orações para Jesus? Jesus,
eu não suporto mais esse fardo. Jesus, eu não suporto mais esse desemprego, essa doença, essa espera, esse filho que eu tanto oro, esse marido que eu tanto oro, essa esposa que eu tanto oro. E você diz para Jesus, já trabalhei tanto e não consigo. E Jesus está ali do seu lado pedindo para que você seja um pouco mais perseverante, para que você insista mais um pouco, para que você jogue mais uma vez as suas redes. A gente precisa ter em mente que Jesus é o nosso mestre, é o nosso rei. Ele passou pela terra e ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Ele sofreu a dor da traição, de ser enganado, de ser traído. Ele sofreu a dor carnal, mais até que nós, né? Porque eu acho que nenhum ser humano suportaria o que Jesus suportou na cruz por cada um de nós. E por vezes, a gente esmorece com muita facilidade. E Jesus, com esse ensinamento, ele quer mostrar que o céu é de todos nós. Porque a partir dessa pesca milagrosa, Jesus começa ali a chamar os seus discípulos. Ele poderia ter chamado alguns sacerdotes, alguns homens já, né, de caminhada, mas ele não. Ele fez questão de chamar pessoas simples, trabalhadores simples, pessoas simples como eu, como você, para mostrar que o céu é para todos. Deus é para todos. Não é para uma minoria, não é para os escolhidos, né? Ele está ali para todos. Jesus está aqui para todos nós. Jesus é o remédio de todos nós. Quando ele chama aqueles homens simples, que eram pescadores e que passavam noites a fio pescando, ele quer nos ensinar que na nossa humildade, na nossa fragilidade, na nossa simplicidade, Jesus está presente conosco. E ao nosso lado pede que nós joguemos mais uma vez as nossas redes. Para que a gente não desiste, para que a gente possa continuar batalhando. Não é fácil, não. Se alguém disser para você que é fácil, está mentindo para você. Não é fácil. Mas não é impossível. Quando você crê no senhorio do Senhor Jesus na sua vida, você joga a sua rede mais uma vez. Quando você para e pensa que só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, você joga mais uma vez a sua rede. Você continua sendo uma pessoa perseverante e obediente. Porque perseverança e obediência precisam caminhar juntas. Uma não caminha sem a outra. Eu não persevero se eu não sou obediente, e eu não sou obediente se eu não persevero. As duas coisas precisam caminhar juntas. E o Senhor vem nos ensinar isso nessa passagem. Quantas vezes nós desistimos e a nossa bênção está bem próxima de nós. Quantas vezes a nossa falta de fé, a nossa pouca escuta, o Senhor está ali do nosso lado dizendo, tenta mais uma vez, persevera mais um pouco, ora mais um terço. E a gente esmorece, a gente desiste, a gente não persevera, a gente desobedece. Então, meus irmãos, o que eu quero hoje partilhar com vocês é isso. Nós precisamos ficar atentos, porque o Senhor fala conosco a cada instante. O Senhor fala conosco de formas diferentes, de jeitos diferentes. Muitas das vezes a tribulação nos impede de ouvir. Vem um irmão com uma palavra, uma canção, um louvor, uma oração, e aquilo ali toma o nosso coração de tal forma que inexplicável, e você fica pensando, nossa, o que foi isso que aconteceu? É Jesus te tocando e te pedindo para que você continue,
para que você jogue as suas redes. Numa outra passagem de Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 a 27, foi uma das outras passagens que foi dada para o núcleo na quinta-feira passada. Ele fala sobre ser perseverante, os esportistas, todos aqueles que correm com um objetivo, todos correm com um objetivo. Qual é o objetivo? De ganhar o prêmio máximo. E o atleta, ele é o quê? Ele é perseverante. Ele treina embaixo de chuva, embaixo de sol, ele treina de dia, ele treina de noite, com um único objetivo. O objetivo de ser o vencedor daquela modalidade que ele pratica. E nós, cristãos? Qual é a modalidade que nós praticamos? A nossa modalidade é a busca do céu. Quantas vezes nós perdemos o céu por tão pouco? Por um deslize, uma palavra mal falada, um pensamento não tão bom. E a gente, nesse deslize, deixa de ser perseverante. Então, que a gente pense, né, na vida do atleta. O atleta, ele é obediente ao técnico dele, onde o técnico, né, faz aquela rotina para ele e ele precisa seguir se ele quer atingir o seu prêmio máximo. E o nosso prêmio máximo qual é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor joga mais uma vez as suas redes. Ele próprio joga as redes dele, para que alcance cada um de vocês que está ouvindo essa pregação nesse dia de hoje. Então, se deixe ser levado por essa rede que nos acolhe, que nos envolve, que nos ajuda, que nos move. Como diz aquela canção do Padre Jonas, né? Eu acho que todos conhecem, né? Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Então, para você que já conhece a palavra de Deus, para você que já está na caminhada, não dá mais para voltar. Não dá para desistir, não dá para ser desobediente nessa altura. Por quê? O barco já está em alto mar e nós precisamos ser deixados levar por esse vento. Esse vento que nos leva para longe, que nos leva para mais perto de Deus. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. Então, que você lance as suas redes, que você, naquilo que você está vivendo hoje, na dificuldade, na tribulação, na tristeza, seja lá no que você está vivendo hoje, que você não deixe de lançar a sua rede mais uma vez. Que você seja um servo bom e fiel, obediente à palavra de Deus. E que você, como Simão, por conta da palavra de Deus, que você jogue mais uma vez a sua rede. Seja ela em que área for. O que você esteja buscando. Uma cura física, uma cura espiritual, um emprego, uma dificuldade financeira. Porque Deus atende todos nós em cada dificuldade que nós atravessamos. Então, irmão, eu te convido hoje a lançar mais uma vez a sua rede, a ser mais uma vez perseverante, a ser mais uma vez obediente, a ser mais uma vez perto de Deus. Assim como Pedro, mesmo com tantas perguntas na cabeça, né, que Pedro tinha, ele sempre estava bem próximo de Jesus. Então, que você possa, nesse momento, inclinar a sua cabeça e pedir a Deus, Pai de amor e de bondade, te peço, Senhor, te peço sabedoria para lidar com as situações que eu tenho vivido. Senhor Jesus, Pai das misericórdias, vem tocar naquilo em que eu mais preciso. Me ajuda a ser perseverante na fé. Me ajude a ser obediente para que eu possa lançar as minhas redes mais uma vez. Me ajuda, Senhor, também para eu me deixar ser levado por este mar que é Deus, por esse mar que não dá mais para voltar. Senhor, me ajude a ter a Tua presença como o Senhor da minha vida, hoje e sempre. Senhor Jesus, eu clamo a Ti a Tua piedade, que Tu possa vir agir poderosamente na minha vida.
Que tu possa vir agir poderosamente aonde eu mais necessito, Senhor. Tu me conheces melhor do que a mim mesmo, porque foste tu que me formaste, foste tu que me criaste, e nada escapa aos teus olhos, nada escapa da tua mão poderosa. Então, Senhor Jesus, hoje eu me prostro aos teus pés, pedindo esse auxílio. Me ajuda, Senhor, a ser perseverante. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser obediente. Me ajuda, Senhor Jesus, principalmente perseverar na minha fé. E que ao puxar as minhas redes, assim como Simão, que ela possa vir repleta de bênçãos e de graça. Pai Santo, Pai amado, eu te peço, derrama sobre nós o teu amor, a tua misericórdia, o teu carinho, Jesus. É o que nós precisamos nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Quantas vezes nós não sabemos como agir, como falar, aonde ir, mas tu sabes, Senhor Jesus, e tu nos guia. Então nos ajude, Senhor Jesus, mais uma vez, a lançar as nossas redes e a recolher todas as bênçãos que tu já separou para cada um de nós. É o que te peço. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que ela possa ser o nosso auxílio, o nosso advogado, o nosso socorro, naqueles momentos em que nós esmorecemos. Segura na nossa mão, Mãe, e nos leva a teu Filho Jesus. Intercede por nós a cada vez que a nossa fé fraquejar, que nossos pés vacilarem. Nos ajuda, Mãe, nos guie, nos proteja e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês acolham bem essa palavra e que vocês não desistam e continuem lançando as suas redes, porque o Senhor está junto de cada um de nós. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. E todas as vezes que nós precisarmos, Ele vai estar ali, pronto, na barca, pronto para nos estender a mão e nos ajudar a entrar nessa barca, que nos levará rumo ao céu. Que vocês continuem se cuidando, para que em breve a gente possa juntos partilhar a palavra de Deus no nosso grupo de oração. Tenho muita saudade de vocês. Fiquem em paz e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar.